Na videoaula eu vou estar comentando as questões de matemática do plano de estudo tutorado do nono ano, Ensino Fundamental, volume 7, semana 3. Então, na semana 3, a unidade temática é Geometria, objeto de conhecimento, razões trigonométricas no triângulo retângulo, habilidades, a 13. Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. A habilidade 33 de Minas Gerais, resolver problemas que envolvam as relações métricas no triângulo retângulo. Conteúdos relacionados: triângulo retângulo, elementos e relações métricas, teorema de Pitágoras e aplicações, razões trigonométricas dos ângulos agudos, seno de um ângulo agudo, cosseno de um ângulo agudo, tangente de um ângulo agudo, razões trigonométricas dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, tabela trigonométrica dos ângulos agudos, interdisciplinaridade, relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano. Então, a número 1, seguindo os dados acima, né, tá, já peguei sua atividade, calcule a tangente de 45 graus e depois preencha a tabela a seguir. Então, ó, tangente de 45 graus é igual a seno de 45 graus sobre cosseno de 45 graus. Seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. E cosseno de 45 graus também é raiz quadrada de 2 sobre 2. Divisão de frações, como a gente faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 2 raiz quadrada de 2. Dá para simplificar aqui, ó, vai estar tudo 1, né? Então a tangente de 45 graus é igual a 1. E o seno aqui, ó, agora completando aqui, né? Tem o seno de 30 graus, seno de 45 e o seno de 60 graus é raiz cúbica, né? Raiz cúbica de... raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual a aproximadamente 0,86. Cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2, aproximadamente, né? 0,86. Cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,707. E cosseno de 60, 1 meio, que é igual a 0,5. E a tangente de 30? Quanto é que é a tangente de 30? Raiz quadrada de 3 sobre 3, que é aproximadamente 0,57. Tangente de 45 graus é igual a 1, que achamos aqui. E a tangente de 60 é raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,73. 2. Considerando a representação esquemática das figuras abaixo, fora de escala, calcule o valor das medidas de x e y. Bom, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, então esse aqui é o que é? O y é igual a hipotenusa, né? A medida da hipotenusa. Olhando aqui por esse ângulo de 45 graus aqui, ó, então o cateto oposto é esse, e o x, cateto adjacente. Só que, como é um triângulo retângulo, né, com ângulo de 90 graus aqui, então aqui é 45 graus e aqui também é 45 graus. Então, o valor de x também vai ser igual a 20, porque aqui é 45 graus e aqui também é 45 graus. Se esse aqui vale 20, aqui também vai valer 20. Então, nós vamos calcular só o valor de y aqui, né, que é a hipotenusa. Aqui poderia até usar o teorema de Pitágoras, mas ângulo de 45 graus. Eu tenho um cateto oposto e eu quero saber a hipotenusa, então nós vamos usar o seno de 45 graus, né, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45 graus pela tabela é raiz quadrada de 2 sobre 2. Cateto oposto, 20. A hipotenusa que a gente quer saber. Então, multiplicando em cruz, né? Y vezes raiz quadrada de 2, y raiz quadrada de 2. 2 vezes 20, né? 2 vezes 20. Esse
Raiz quadrada de 2 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, y é igual a 2 vezes 20 sobre raiz quadrada de 2. 2 vezes 20, 40. Né? Y é igual a 40 sobre raiz quadrada de 2. Vamos racionalizar, porque não pode ficar aqui, né? O radical aqui no denominador. Então, y é igual a 40 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2, né? Então vai ficar 40 raiz quadrada de 2 sobre 2. 40 dividido por 2 vai ficar o quê? 20. 20 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é vale aproximadamente 1,41. Então 20 vezes 1,41 é igual aproximadamente, né? 28,2. Então, y é igual a 28,2 e x é igual a 20. Letra B. Aqui é um triângulo retângulo, né? Que o ângulo de 90 graus, então aqui é hipotenusa. Temos o ângulo de 60 graus. Do outro lado vai ser o quê? O cateto oposto. E aqui o cateto adjacente. Bem, eu tenho aqui o valor da hipotenusa. Não é isso? E a gente quer saber o valor de y, né, e de x aqui no caso. Então vamos calcular primeiro aqui o valor de x. Então eu vou usar o cosseno de 60. O que é cosseno, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então aqui, ó, cosseno de 60 vale meio, não é isso? Cateto adjacente x e a hipotenusa nós temos que é 26. Então, multiplicando em cruz, ó, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 26, 26. O 2 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, x é igual a 26 dividido por 2. X é igual a 13. Então, aqui vale 13. Bem, pediu para a gente aplicar o teorema de Pitágoras também, né? Então, vamos lá. Ó. Como é que é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado, o que é? A hipotenusa ao quadrado. É o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado mais a soma dos quadrados dos catetos. Não é isso? Então, a hipotenusa nós temos que é 26. Então, vai ficar 26 ao quadrado. Um dos catetos, né, adjacente, nós temos que vale 13. E a gente quer saber o valor do y. Então, vai ficar 13 ao quadrado mais y ao quadrado. 26 ao quadrado, 676. 13 ao quadrado, 169. Mais y ao quadrado. 169 está positivo aqui, vai passar para o outro lado o quê? Negativo. 676 menos 169, 507, é igual a y ao quadrado. Vou mudar aqui de lado só para calcular. Y ao quadrado é igual a 507. Para tirar aqui, ó, o expoente, a operação inversa da potenciação, o que é? Radiciação. Então, y é igual a raiz quadrada de 507. Y é igual a aproximadamente 22,51. Se eu fatorar, aqui, né, dá para fatorar o 507, eu vou achar 13 raiz quadrada de 3, que vai ser o quê? O mesmo valor aproximado, né, de 22,51. O C. Eu tenho aqui, né, é um triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus, então aqui é hipotenusa, ângulo de 45 graus. O lado oposto dele, cateto oposto, e esse é o adjacente. Nós temos aqui o valor da hipotenusa. Nós queremos achar o valor de y e o de x. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o seno de 45 graus, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Que aí nós vamos achar o valor de y, certo? Ah, e aqui é a mesma coisa da letra A, que é 45 graus. Esse aqui também vai ser 45 graus, certo? Então, o x vai ser o mesmo valor do y, não é isso? Aqui vai ser o mesmo valor. Então, é o seguinte, seno de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Na tabelinha lá, o seno de 45 graus vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Cateto oposto é y,
E a hipotenusa vale quanto? 6 raiz quadrada de 2. Multiplicando em cruz, ó, 2 vezes y, 2y, 6 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar o quê? Raiz quadrada de 4. Então, ó, 2y é igual a 6 raiz quadrada de 4. Quanto que é raiz quadrada de 4? 2. Então, vai ficar 2y é igual a 6 vezes 2. 2y é igual a 12. O 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, y é igual a 12 dividido por 2, y é igual a 6 centímetros. Então, o y vale 6 centímetros e x também vale 6 centímetros. AD. Aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Então, aqui a hipotenusa. Olhando aqui pelo ângulo de 45 graus, do outro lado aqui tem o quê? Cateto oposto. E aqui o cateto adjacente. Então, eu tenho o valor da hipotenusa. Eu quero saber o valor de x. Então, eu vou aplicar o quê? O seno de 45 graus, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cateto oposto, x. E a hipotenusa, 20, raiz quadrada de 2. Multiplicando em cruz, ó, 2 vezes x. Opa, esqueci de colocar o x aqui. 2x. É igual a 20 raiz quadrada de 2 vezes 2. Então, ó, raiz quadrada de 2 vezes 2, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2, né? Então, ó, 2x é igual a 20 raiz quadrada de 4. 2x é igual a 20 vezes 2. 20 vezes 2, 40, né? Então, 2x é igual a 40. O 2 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, x é igual a 40 dividido por 2. X é igual a 20. Aqui esse ângulo é de 45 graus. Esse aqui também é de 45. Então, x é igual a y. Então, y vale 20 e x vale 20 também. Letra E. Aqui, ó, o ângulo de 90 graus, né? Então, aqui a hipotenusa. Olhando pelo ângulo de 30 graus, aqui nós temos o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Bem, eu tenho o valor do que aqui? Do cateto adjacente. Não é isso? Vamos descobrir o valor de y aqui, da hipotenusa. Então, aqui, ó, cosseno de 30 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30 vale o quê? Raiz de 3 sobre 2. Que é igual a cateto adjacente, que é 50 raiz quadrada de 3, sobre y, que é a hipotenusa. Multiplicando em cruz, ó, y vezes raiz quadrada de 3 é igual a 2 vezes 50 raiz quadrada de 3. 2 vezes 50 é 100, né? Então, y raiz quadrada de 3 é igual a 100 raiz quadrada de 3. Esse raiz quadrada de 3 que está multiplicando vai passar o que? Dividindo, não é isso? Então, y é igual a 100 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Aqui, ó, raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 vai dar 1. Certo? Então, aqui, ó, y é igual a 100. Aqui a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Eu tenho o valor da hipotenusa e o valor de um dos catetos, né? Que aí eu vou chamar isso aqui de x. Então, aqui é x ao quadrado. Eu coloco um x aqui. X ao quadrado. Então, vamos descobrir o cateto oposto aqui. Então, vai ficar o quê? 100 ao quadrado, que é o valor da hipotenusa, mais b ao quadrado, que é esse valor aqui do cateto adjacente, 50 raiz quadrada de 3 sobre 2, mais x ao quadrado, que é o valor que a gente quer saber aqui. Então, 100 ao quadrado, 10.000, 50 ao quadrado, 2.500, raiz quadrada de 3 ao quadrado, cancela aqui, né? Porque vai dar 9, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar 2.500 vezes 3, mais x ao quadrado. Esse 2.500 que está positivo vai passar para o primeiro membro o quê? Aqui, ó, 2.500 vezes 3 vai ficar o quê? 7.500. Então, ó, 10.000 é igual a 7.500 mais x ao quadrado. 7.500 aqui que está positivo vai passar para o segundo membro o quê? Negativo. Então, ó, 10.000 menos 7.500, 2.500, que é igual a x ao quadrado. Vamos mudar de lado aqui só para
ajudar na operação. Então, x ao quadrado é igual a 2.500. Potenciação, operação inversa, radiciação. Então, x é igual a raiz quadrada de 2.500. Quanto que é a raiz quadrada de 2.500? 50, né? Raiz quadrada aqui de 25 é 5. Então, acrescenta um zero. Então, raiz quadrada de 2.500, 50. Então, x vale 50, y vale 100. Aí tem uma tabelinha, né, no PET, vocês colocam os valores. O próximo aqui, ó, a 3. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo, sobre um ângulo de 45 graus. A que altura estará o foguete após percorrer 8 km em linha reta? Então, aqui está o solo, certo? O foguete foi lançado aqui, ó, no ângulo de 45 graus. Não foi isso? Falou ali, ó, sobre um ângulo de 45 graus. Então, vai embora. O foguete foi embora. A que altura estará o foguete após percorrer 8 km em linha reta? Então, saiu daqui, um ângulo de 45 graus e foi embora. Percorrer 8 km. Então, o ângulo de 45 graus aqui, ó. Então, aqui é a altura, viu? Por isso que eu coloquei H aqui minúsculo, é a altura, e o H maiúsculo aqui é a hipotenusa. Então, esse lado aqui é a hipotenusa, o ângulo de 45 graus está aqui. O lado oposto a ele é o cateto oposto, que é a altura que nós vamos procurar, e aqui o cateto adjacente. Bem, o que dá para aplicar aqui? O seno de 45 graus. Porque a gente está querendo o cateto oposto e a gente tem a hipotenusa, certo? Então aqui, ó, seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Cateto oposto é a altura aqui que nós estamos querendo. E a hipotenusa vale 8. Certinho aí? Multiplicando em cruz, ó, 2 vezes H. Lembrando que o H aqui é a altura que a gente está procurando, então 2H. Raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 2, 8 raiz quadrada de 2. 2H é igual a 8 raiz quadrada de 2. Esse 2 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, H é igual a 8 raiz quadrada de 2 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. Então, a altura, né, que é H, é igual a 4 raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então, H é igual a 4 vezes 1,4. É aproximado aqui, ó, esse valor é aproximado, né? De 5,6 quilômetros. Bem, espero que vocês resolvam as atividades com sucesso. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os colegas aí. O professor Anderson agradece. Muito obrigado.